os pacientes especiais e sua inclusão aos serviços odontológicos por meio da afetividade, por Emílio Figueira. Olá! Talvez vocês estranhem eu apresentar a minha palestra desse modo, mas é como tenho feito nos últimos anos. Escrevo o que desejo dizer, minha irmã Ana Luísa grava o áudio e monto em vídeo. Tudo isso para compensar o meu problema de dicção, pois se eu fosse contar minhas histórias ao microfone, me cansaria rápido e ninguém entenderia nada. Bem, vamos lá. Quando iniciei a minha apresentação mostrando o filme da minha trajetória, quis mostrar que pessoas com deficiência, seja qual for sua limitação, podem se desenvolverem em diversas áreas e, por meio da inclusão, atingirem lugares imagináveis. Só que pessoas com deficiência também têm problemas dentários e nem sempre encontram atendimentos de acordo às características de suas limitações. E para expor isto, vou relatar minhas próprias memórias. A jornada do herói em busca de um dentista. Na verdade, minha trajetória por atendimentos odontológicos pode ser considerada uma verdadeira jornada do herói, como diria Joseph Campbell. Minhas primeiras lembranças de dentista remetem-me à época da ACD, quando eu, ainda muito pequeno, era atendido por um especialista dentro da instituição, entre uma aula ou terapia. Não são nítidas as lembranças, mas recordo-me que era tudo ainda muito precário. Como também lembro-me de quanto os meus pais, nos anos 70, procuravam muito por dentistas que quisessem me atender. Quase todos se recusavam devido aos movimentos involuntários que, quando pequeno, eram ainda maiores. No início dos anos 80, eu me mudaria para Guaraçaí. Em uma cidade pequena, as dificuldades para se encontrar profissionais especializados eram maiores. Ainda mais naquela época, onde o número de dentistas em geral era bem menor fora dos grandes centros. Meus avós conseguiram uma dentista que aceitou me atender para alguns tratamentos paliativos. Até que, não me recordo direito como, fui encaminhado para fazer tratamento no Centro de Assistência a Excepcionais da Unesp de Araçatuba. Era uma verdadeira saga. Sempre acompanhado por algum parente, pegávamos o ônibus em Guaraçaí e após 2 horas de viagem chegávamos à cidade e tomávamos o coletivo até a Unesp. No final do dia, retornávamos à rodoviária para mais 2 horas de viagem de volta. Muitas vezes, perdíamos um dia para ter um atendimento rápido, por exemplo, a obturação de uma cárie por vez. Até que a prefeitura começou a me disponibilizar transporte municipal, um direito dos pacientes especiais, e o tempo e a canseira dessas viagens diminuíram. Já morando em Bauru, perdi o vínculo com a Unesp. Voltei à jornada da procura de um dentista que aceitasse me atender. Em uma cidade com 2 faculdades de odontologia, havia praticamente um profissional em cada esquina. Só que nem todos estavam abertos a pacientes com o meu tipo de deficiência. Por algumas vezes, tive dores de dentes e canais e não tinha a quem recorrer. Até cheguei a ser atendido por alguns de mau humor ou estúpidos no tratamento. Nessa época, eu até criei uma frase bem humorada: eu não tenho medo de dentista, são eles que têm medo de mim. Alguns anos depois, trabalhando como pesquisador do Centrinho, consegui ser matriculado como paciente do hospital. Inicialmente fazia os tratamentos em consultório e cadeira comum mesmo. Lembro-me que cheguei até a usar uma placa para puxar para fora um dente que não havia nascido para o lugar de outro que foi extraído. Tempos depois, o chefe do setor sugeriu que eu passasse
a ser tratado com anestesia geral. Gostei. A cada 2 anos, eu passava 2 dias fazendo exames gerais. Era internado e desacordado. Era feito tudo o que precisasse em meus dentes. Novas ou trocas de obturações, canais, pivôs, clareamentos, enfim, tudo. E essas intervenções levavam de 5 a 7 horas. A jornada de um pivô. O tempo passou e tive que voltar a morar em São Paulo. Geralmente, após aquelas intervenções com anestesia geral, levavam em média 2 anos para aparecer problemas em minha dentição. Assim, em uma bela tarde tomando um café, meu dente pivô direito caiu no prato, fazendo um barulho alto. Eu nem me lembrava mais que tinha esse pivô com pino. Ele havia sido feito há uns 15 anos atrás lá no centrinho. Aquela queda me trouxe medos inconscientes. Eu estava morando aqui em São Paulo. Novamente teria que encontrar um dentista que quisesse me atender, resolver a questão desse pivô. Novamente a jornada iria começar. Minha mãe me levaria no dia seguinte a um dentista que já cuidava de parte da família, mas que eu ainda não conhecia. Naquela noite, eu nem dormi direito pensando como seria recebido por ele, seu jeito e tratamento. Só que o doutor José Ricardo Ruiz foi tão amável comigo, carinhoso, brincalhão, que logo me senti em casa. Calmamente colou o meu pivô que, tempos em tempos, insistia em soltar. Sempre voltava lá para colá-lo e aproveitava para fazer outros serviços dentários. Com o devido respeito, Dr. Ricardo era tão grande que durante o tratamento na cadeira eu ficava com a minha cabeça encostada em sua barriga. Esse dentista era um amor de amigo e profissional. Foi quando comecei a conhecer o que aqui vou chamar de atendimento pela afetividade. Nesse meio tempo, apareceu um canal no último dente do lado esquerdo de baixo. O Dr. Ricardo começou a tratá-lo. Mas por ser nos fundos e meus movimentos involuntários seria um pouco complicado para concluir o tratamento. Comecei a pesquisar possibilidades para ajudar no término desse tratamento. Pensei até no uso da hipnose e troquei vários e-mails com o famoso Fábio Poentes. Mas isso foi só uma ideia. Em seguida, fui procurar alguns dentistas que estavam inscritos em meu convênio médico como especialistas em pacientes especiais. Foi uma grande decepção, pois baseados nesse título, eles cobravam valores até 3 vezes acima de tratamento comum. Alguns até alegavam que era caro porque o tempo de atendimento, por causa da minha movimentação de cabeça, precisaria ser maior. Nessa busca por um dentista especializado para atender o meu caso, cheguei ao Dr. Marcelo César Fúria, com larga experiência em pacientes especiais. Além de sua formação acadêmica e práticas como docente dessa disciplina, por curiosidade, sua primeira experiência com esse tipo de pacientes fora como dentista assistente na AACD. Passei a ser acompanhado clinicamente por ele nos tratamentos dentários. Inclusive com sua equipe, tiveram que intervir algumas vezes para colar o pivô, que sempre insistia e cair em momentos mais inusitados. Só para descontrair um pouco, certa vez eu estava fazendo uma palestra em Aparecida. Enquanto eu falava ao microfone, meu pivô caiu no palco. Eu não quis perder a deixa para uma piada e disse: pessoal, meu dente acabou de cair. Quem achar ganha um livro de presente. Por 2 vezes, em férias em Guaraçaí, esse pivô resolveu pular da minha boca e tive que bater a porta do consultório do Dr. Flávio Sestari, meu amigo de infância, popularmente chamado de Canina. Fiquei por mais 2 anos no consultório do Dr. Marcelo.
Além do seu atendimento e de nossa amizade, uma coisa me marcou muito. Era a segurança de pensar que eu tinha um profissional a quem recorrer sempre que precisasse. Até que minha mãe, já aposentada como professora, foi trabalhar meio período como secretária em um consultório odontológico a um quarteirão de onde residíamos. Lá conheci a doutora Mariana Missi, uma jovem dentista com várias especializações, entre elas a de atender pacientes especiais. Por várias vezes fomos colando o meu velho pivô de sempre, até que chegou o ponto que resolvemos partir para o implante, o que seria realizado ali mesmo em seu consultório, mas por outro profissional. Como nas vezes anteriores, eu sempre tenho um pouco de receio antes de conhecer o dentista que iria me atender. Chegou o dia do implante e, ao conhecer o Dr. Tadeu Bresser, um buco com larga experiência, foi como conhecer um amigo de infância, tamanha carisma e segurança que ele me passou. No início de fevereiro do ano passado, fizemos o implante. Foi tão tranquilo o procedimento e já outros implantes estão em andamentos. O que nos mostram os números? Já com 16 anos de reconhecimento pelo Conselho Federal de Odontologia, a especialidade que atende pacientes com necessidades especiais, englobando pessoas com má formação, deficiências motoras, paralisias, síndromes e autismo, ainda só conta com 560 profissionais no Brasil, ou seja, um número quase irrisório se considerarmos um universo de 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência em nosso país. E fazendo outro recorte, no estado de São Paulo, de acordo com o Conselho Regional, apenas 181 dentistas atuam nessa área. Sem ficar especificando deficiências, grande parte desses pacientes possuem maior dificuldade de higiene bucal por conta das limitações, necessitando ainda mais de cuidados preventivos odontológicos e procedimentos básicos de limpeza da boca. Para um paciente com necessidades de cuidados especiais, o maior desafio é contar com profissionais capacitados para o atendimento. Muitas pessoas com má formação, deficiências motoras, paralisias, síndromes e autismo ficam na dependência de assistências de ONGs, onde o tempo de espera é muito longo e, infelizmente, há poucas unidades. E quais os caminhos para resolvermos isto? Que os profissionais já formados procurem especializações nessa área. E para os que ainda vão se formar, precisamos que essa disciplina torne-se obrigatória nos cursos de odontologia, para que ainda na faculdade, futuros profissionais aprendam a lidar com as limitações físicas e intelectuais dos pacientes e, consequentemente, abram seus consultórios a esse público. Olhando para esses dados, faz necessário focarmos em ampliar cada vez mais o número de dentistas que atendam de forma profissional e afetiva pacientes com necessidades especiais. E que quem necessite de atendimento assim não precise realizar a jornada do herói, como realizei quase a vida toda. Que eles possam ter um atendimento digno, sem ter receios inconscientes de memórias traumáticas. Digo, além de todo o conhecimento técnico, a afetividade também é importante, porque hoje eu posso afirmar o quanto foi importante para eu cruzar os caminhos dos doutores Ricardo, Marcelo, Flávio, Mariana e Tadeu. Eu sei o quanto é importante saber que, a qualquer tempo que precisar, tenho um dentista por perto para me receber, cuidar do que for preciso, sempre com muito carinho, paciência e competência profissional de ser atendido com o mesmo nível de excelência que os demais pacientes.